Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Você se sente testado em alguns momentos da vida quando precisa escolher qual caminho seguir ou qual decisão é a mais correta a ser tomada? Muitas vezes, por mais que nós estejamos buscando acertar, por mais que nós tenhamos estudado a doutrina espírita, nós podemos passar por momentos desafiadores. Nós vamos hoje mostrar como são sempre tão atuais os ensinamentos do Evangelho para nos trazer forças em momentos desafiadores ao longo da vida. Mas antes de nós começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Na construção do Mestre. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual, se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre com serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá que isso seria a atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor, para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo. Porque, sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. A encarnação traz sempre desafios para todos nós. E isso é muito bom, porque somente passando por esses momentos difíceis, o nosso espírito é capaz de criar forças, discernir o que é certo a fazer, colocando em prática os valores aprendidos e também aprendendo a separar o que é efêmero daquilo que é uma construção eterna. Ao sairmos da nossa zona de conforto diante de um dilema da vida, nós somos obrigados a desenvolver dentro de nós novas habilidades de amor, de tolerância, de perdão. Saber manter a fé e a esperança, mesmo nesses momentos desafiadores da vida, ou também diante de pessoas que se tornam difíceis para nós mesmos, é muitas vezes abrir a porta para o nosso próprio despertar espiritual. No entanto, nem sempre nós conseguimos de pronto manter a fé. Podemos, num primeiro momento, nos rebelar contra os problemas, agir com orgulho ou colocar a culpa daquilo que nos aconteceu no nosso próximo. Nós podemos até mesmo cair na maledicência, na sede de vingança e em tantos outros maus hábitos seculares que nós ainda trazemos dentro de nós mesmos. Mas o aprendizado do Evangelho, quando nós já estamos convictos de que Jesus é o caminho a seguir, começa devagarinho a nos convidar para abandonarmos aquele orgulho, olharmos para a porta estreita
do bom comportamento cristão, e nós começamos a nos lembrar que devemos olhar com mais resignação aqueles problemas, que devemos buscar perdoar aquele nosso semelhante mais difícil, amando-o como ele é, que devemos aprender a conviver de uma maneira mais harmoniosa com aqueles que estão ao nosso redor e até mesmo ir além, aprendendo o valor do amor e da caridade, saindo de nós mesmos e ajudando aqueles que podem estar numa situação ainda pior do que a nossa. Esses são alguns exemplos e atitudes que nós podemos desenvolver dentro de nós nos momentos de crise da vida. Ao invés de nos deixarmos levar pelo impulso da reclamação, pela revolta, pela irritação, nós podemos buscar encontrar no Evangelho uma atitude renovada no bem. Na verdade, a tolerância e a compreensão que devemos ao nosso semelhante, que devemos ter também diante dos acontecimentos difíceis que podem atravessar o nosso caminho, devem ser o nosso objetivo em todos os momentos da encarnação. O Evangelho de Jesus nos convida constantemente para esse exercício de auto-observação e de prática diária da moral cristã. E isso na doutrina espírita nós costumamos chamar de reforma íntima. Sem ela, nós corremos o risco de voltar para o plano espiritual no final dessa vida, muito parecidos com o que éramos quando nós chegamos. Sem termos avançado na nossa melhoria, sem termos nos esforçado por mínimo que seja e conseguido domar alguns dos nossos maus hábitos e tendências, nós podemos desencarnar de mãos vazias. Se não cuidarmos de nos esforçar nesse autoaperfeiçoamento, nós podemos sucumbir nos velhos erros do passado e, pior ainda, cairmos na tentação de ficarmos julgando as atitudes dos outros, os erros dos outros, criticando, sem perceber que estávamos aqui encarnados neste momento para justamente melhorarmos a nós mesmos. As palavras de Jesus sempre esclarecem esses dilemas morais da humanidade. E se nós estamos agora falando de tolerância, de amor, de evolução, de perdão nos momentos desafiadores da encarnação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nós encontramos diversos trechos muito úteis para a nossa reforma íntima. Por exemplo, não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com os outros. Muito importante nós refletirmos, sobre isso. E é desse capítulo também uma das passagens da vida do Mestre mais marcantes e de maior clareza para a nossa compreensão, que é a da mulher adúltera. É nessa passagem que Jesus nos diz a grande lição para todos nós. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tanto os fariseus que acusavam aquela mulher e queriam apedrejá-la, quanto ela própria, logicamente haviam cometido erros ao longo da jornada, mas Jesus, na sua profunda compreensão das nossas limitações, quis nos ensinar o amor, o perdão, o não julgamento do próximo e plantou a semente dessa verdade entre nós. Jesus, que deu todas as provas do quanto nos amava, mesmo observando tantas imperfeições que nós tínhamos e que na verdade ainda possuímos, colocou nessa lição da mulher adúltera duas grandes certezas. Primeiro, nos embates, nas discussões da vida, nós podemos até achar que as nossas opiniões ou as nossas verdades sejam superiores, como queriam fazer aqueles homens com a mulher adúltera. Mas não seria um impulso movido por pura vaidade? Nós não devemos, aliás, acusar o próximo sem antes olharmos para as nossas próprias fraquezas e imperfeições e buscarmos corrigi-las. E segundo, as portas estarão sempre abertas para aqueles de nós que decidirem abandonar os seus pecados ou os seus erros e seguir adiante, convictos do bem. Foi esse o convite que Jesus fez para aquela mulher. Eu não te acuso. Vá e não peques mais.
quando nós tentamos impor as nossas opiniões e julgamentos sobre os nossos irmãos ou sobre as situações, como fizeram aqueles homens com a mulher adúltera, nós só estamos mostrando que ainda não conseguimos praticar a lei do amor incondicional, ensinada pelo Cristo na sua maior pureza. O capítulo 10 nos traz sempre muitas reflexões porque ainda caímos na tentação de apontar o erro do outro, de nos sentirmos injustiçados, de nos sentirmos mais conhecedores da verdade. Quando formos defrontados com mais um desafio da vida por aqui, daqui por diante nós podemos tentar fazer melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. O nosso tema hoje girará em torno do que todos nós desejamos, a felicidade. Segundo André Luiz, no livro Sinal Verde, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos naquilo que amamos.
Quer dizer, uma pessoa é resultado daquilo que ama, ou seja, daquilo que ela cultiva, aprecia, pratica na sua vida cotidiana, na sua vida prática. Ela deve cultivar motivos para ser feliz. Parece simples, não é mesmo? Mas, na prática mesmo, acaba sendo muito complicado, difícil cultivar tais motivos que implicam numa vida mais feliz. Na verdade, nós complicamos muito o caminho para a felicidade. Vamos analisar alguns aspectos que podem impedir uma pessoa de encontrar a felicidade. Por exemplo, alguém que não se aceita como é. Com certeza ela nem consegue, vislumbrar o que é ser feliz, visto que não gosta e que ela não se gosta, ela não se aceita, ela não consegue nem ter esta ideia do que é ser feliz. É muito triste esse sentimento, de si próprio. O melhor é nos aceitarmos como somos, pois todos possuímos qualidades e defeitos, E temos todos o mesmo direito, as mesmas oportunidades para conquistarmos o ser feliz, o estar feliz. Nós temos o discernimento, temos as pessoas que nos amam, todos nós possuímos qualidades que nos são próprias, mas também os defeitos, pelos quais estamos aqui vivendo, que é para corrigi-los, e quem que não os tem? Quando cultivamos a autocompaixão, permanecemos grande parte do tempo com pena ou com raiva de nós. Não percebemos os outros, nem os nossos potenciais de realização. Uma condição especial para nos sentirmos felizes é exatamente na medida em que contribuímos para a felicidade dos outros. Vou repetir, uma condição para nos sentirmos felizes é exatamente uma proporção que nós, na nossa equação de vida, ela tem relação direta, o estar feliz, o alcançar a felicidade tem uma ligação direta com a felicidade que nós proporcionamos ao outro. André Luiz, na mesma lição, escreve: entretanto, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Alguém que está assistindo aí, nos assistindo, pode estar pensando: não sei não se isto é verdade, porque conheço fulano ou fulana que parece esbanjar felicidade pelos poros, mas está pouco aí com o bem-estar ou com a felicidade dos outros, não está nem aí. E para quem está pensando assim, o autor nos esclarece: a felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço certo na consciência tranquila. Deste modo, amigos e amigas, podemos afirmar que a felicidade é o estado de consciência. É estar quites com ela, com a nossa consciência, certo? O que significa agir com responsabilidade perante a nós, mesmos e principalmente para com o nosso próximo. Sabendo, como, alguém que consegue, de fato, ser feliz, por exemplo, sabendo, eu sei que não é fácil, mas sabendo como que uma pessoa, vou refazer a minha fala aqui, como uma pessoa pode conseguir ser feliz se, por exemplo, sabendo que virou as costas para o amigo só porque ele estava em péssimas condições financeiras,
com medo de ter que emprestar algum dinheiro a ele? Como alguém pode ser feliz por ter deixado sob a responsabilidade de irmãos e irmãs, o pai ou a mãe doente? Como nós podemos ser felizes? Quem pode ser feliz se abandonou os filhos, para o outro cônjuge cuidar e ele cai na vida, no mundo, né, egoisticamente? Então, são inúmeras as nossas vivências que podem estar martelando ali nas nossas consciências, nos fazendo infelizes. Percebe? Então, a felicidade está na consciência tranquila. Podemos estar rodeados de ouro, pedras preciosas, podemos ser lindos e ter sucesso profissional, podemos ter filhos sadios e fortes, enfim, todos os motivos da felicidade, mas não conseguimos ser felizes se a consciência estar a nos lembrar das responsabilidades abandonadas. Neste sentido, André Luiz nos aconselha: se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Certamente, a avaliação recomendada pelo autor de fazermos uma autoavaliação vai depender da nossa humildade para surtir o efeito desejável. Percebe? Por quê? Porque ninguém, né, consegue realmente ser feliz, realmente fazer esse processo dentro de si, se ele é orgulhoso, porque esse é o vilão, né? Quando nós deixamos o orgulho falar mais alto, nós nos negamos a fazer esta reflexão, né? Esta avaliação dos nossos atos e da nossa consciência. O orgulho, por quê? Porque o orgulho logo dá um jeito para encontrarmos argumentos perfeitamente defensáveis num tribunal, se a este precisássemos recorrer, claro, para manter a nossa razão ou desculpa para não alterar a situação impeditiva da nossa felicidade. É aí a nossa intenção de consertar a situação que nos tolhe de ser feliz. Está aí, né? E tudo vai por água abaixo, porque o orgulho nos impede de praticar o amor, é a força da vida. O amor é a força da vida e trabalhar pelo bem comum, tão necessário para que encontremos a felicidade. Pensemos sobre até que ponto não estamos deixando de ser felizes porque insistimos em alimentar o orgulho, o grande exterminador da boa vontade, para com todos, para os nossos irmãos de humanidade. Arremata André Luiz, né? Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. E eu encerro, né, com o refrão de várias canções populares que usam, né, que contemplam esta verdade. Ninguém é feliz sozinho. Um grande abraço e até o próximo encontro. Vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema O Advento do Espírito de Verdade, o qual está inserido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, nas mensagens dos Espíritos, itens 5 até 8,
onde o Espírito de Verdade, em Paris, em 1860, 1861 e 1863, deixou-nos ensinamentos profundos sobre Deus, o mundo material, o mundo espiritual, seu intercâmbio, a inexistência da morte espiritual, reencarnação e muito mais, esclarecendo-nos. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinarem as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que já não vivem na terra a clamar: orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, mesmo vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos nos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos,
e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos da preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis. Entretanto, se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E conclui o Espírito de verdade. O sentimento do dever cumprido vos dará ao espírito repouso e resignação. O coração, então, bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito.
Amigas e amigos, os Espíritos, como podemos perceber, o Consolador prometido pelo Cristo, foi trazido ao ser humano através do Espiritismo, pois hoje temos como ter uma fé raciocinada, baseada na lógica e na razão, e não mais a fé cega baseada em dogmas. Lembremos-nos sempre de um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar o que está à sua volta, apesar de todas as suas evidências. Boas reflexões pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!